Existem lugares no mundo onde o silêncio tem peso, onde cada passo ressoa como um pecado não confessado. E foi em um desses lugares que uma menina sem nome encontrou algo que ninguém deveria encontrar, um Deus esquecido, aprisionado por suas próprias lágrimas. Esta é a história de Ayla, a órfã que carregava a noite nos olhos, e do Colosso de Cinzas, uma entidade tão antiga que até as pedras haviam esquecido seu verdadeiro propósito. Uma história sobre solidão tão profunda que se transforma em outra coisa. Algo maior. Algo que transcende a própria morte. Se você procura narrativas que habitam o limiar entre o sagrado e o esquecido, onde criaturas míticas não são monstros, mas espelhos de nossa própria fragmentação, você está no lugar certo. Inscreva-se neste canal, porque aqui exploramos os cantos sombrios da alma humana através de histórias que você não encontrará em nenhum outro lugar. Cada vídeo é uma porta para um universo melancólico, poético e profundamente transformador. Agora, feche os olhos por um momento. Imagine uma floresta onde as árvores não têm folhas, apenas espinhos de prata que cantam quando o vento passa. Imagine uma criança caminhando descalça sobre neve que nunca derrete, seguindo pegadas que não são suas. Imagine o momento exato em que o coração de alguém se parte, não de dor, mas de reconhecimento. Ayla tinha 12 anos quando encontrou o templo. Ou talvez o templo a encontrou. Naquela época, ela não tinha nome verdadeiro. As pessoas do vilarejo a chamavam de A Sombra, porque ela nunca falava, nunca chorava, nunca pedia nada. Apareceu numa madrugada de inverno, enrolada em trapos sujos, com olhos tão vazios que assustavam até os cães. Ninguém a quis. Ninguém a tocou. Ela cresceu nas bordas, dormindo em celeiros abandonados, comendo restos, existindo sem realmente viver. E talvez tenha sido exatamente essa inexistência que a preparou para ver o que outros não conseguiam. A floresta de espinhos de prata começava onde o vilarejo terminava. Uma barreira natural de árvores retorcidas, cujos troncos pareciam congelados no meio de um grito. Diziam que quem entrava nunca voltava. Diziam que a floresta era amaldiçoada por um deus caído. Diziam tantas coisas que as palavras haviam perdido o significado. Mas Ayla não acreditava em maldições. Como poderia? Sua própria vida já era uma. Ela entrou na floresta numa tarde de novembro, quando o céu estava tão cinza que parecia feito de chumbo derretido. Não tinha plano. Não tinha esperança. Apenas a vaga sensação de que, se continuasse caminhando, talvez encontrasse um lugar onde pudesse finalmente parar de existir sem culpa. Os espinhos cantavam. Era um som impossível de descrever, algo entre o choro de uma criança e o render de metal antigo. Eles vibravam quando ela passava, criando harmonias que faziam seus ossos doerem de uma forma estranha, quase reconfortante. 3 dias ela caminhou. Ou foram 3 horas. O tempo não funcionava direito ali dentro. O sol nunca nascia completamente, sempre preso naquele crepúsculo eterno que fazia tudo parecer irreal. Ayla comeu neve. Bebeu de riachos que tinham gosto de lágrimas salgadas. E continuou. Até que, no que poderia ser o 4º dia, ou o 10º, ou o 1º de novo, ela ouviu. O templo do suspiro eterno. Não era uma construção. Era uma ferida na realidade. Uma estrutura impossível feita de pedra negra que parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Colunas gigantescas se erguiam do chão como costelas expostas, sustentando um teto que não existia. Apenas névoa densa se movendo em padrões que sugeriam formas, rostos, mãos estendidas. E no centro, acorrentado por correntes que eram feitas de sombra solidificada, estava ele. O Colosso de Cinzas. Tinha a forma vagamente humana, mas com proporções que desafiavam a sanidade. 7 metros de altura, talvez mais. Seu corpo parecia esculpido em cinza vulcânica, com fissuras por onde uma luz pálida e doentia pulsava como um coração moribundo. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa onde deveria haver olhos, nariz, boca. Mas de alguma forma, Ayla sabia que ele a estava vendo. Suas correntes eram mais reais que qualquer metal. Eram feitas de sussurros solidificados, de promessas quebradas, de orações não respondidas. E estavam cravadas diretamente no chão do templo, prendendo ali por tempo suficiente para que musgo bioluminescente crescesse sobre suas pernas imóveis. Ayla parou. Seu coração, aquele órgão que ela achava que havia esquecido como bater direito, acelerou. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo além do vazio.
Sentiu reconhecimento. Para entender por que Ayla não correu, você precisa entender o que ela carregava. Não nas mãos, nessas, ela não carregava nada. Mas dentro do peito, onde deveria haver calor, havia apenas uma caverna gelada ecoando seus próprios batimentos. Ela não se lembrava dos pais. Sua primeira memória era acordar num campo nevado, com 5 ou 6 anos, sem saber seu próprio nome. Alguém a encontrou. Levou-a para o vilarejo. E ali, ela descobriu uma verdade cruel. Existem órfãos que as pessoas adotam, e existem órfãos que as pessoas evitam. Ayla era do segundo tipo. Havia algo nela, nos seus olhos talvez, ou na forma como seu silêncio parecia mais profundo que simples timidez, que incomodava as pessoas. Elas desviavam o olhar quando ela passava. Faziam sinais de proteção com os dedos. Sussurravam que ela tinha a marca, embora ninguém conseguisse explicar exatamente o que isso significava. Ela tentou. Deus, como ela tentou. Sorriu para as outras crianças. Ofereceu ajuda aos adultos. Sentou-se quieta na igreja, rezando para um Deus que parecia sempre estar olhando para outro lado. Mas quanto mais ela tentava se encaixar, mais se tornava evidente que ela era feita de uma substância diferente. Aos 9 anos, ela parou de tentar. Construiu uma pequena existência nas margens. Dormia num celeiro abandonado que cheirava a feno mofado e madeira podre. Comia o que conseguia catar, batatas esquecidas, pão duro jogado aos porcos, às vezes um peixe que ela mesma pescava no rio com as mãos tremendo de frio. Ninguém a tocava. Isso era o pior. Não a violência, porque violência ao menos é reconhecimento. Mas a ausência absoluta de contato. Meses se passavam sem que uma única mão encostasse em seu ombro. Sem um abraço. Sem um tapa. Sem nada. Ela começou a se perguntar se era real. Se não seria um fantasma que não sabia que havia morrido. Beliscava a própria pele até sangrar, só para ter certeza de que ainda podia sentir algo. As outras crianças a chamavam de a sombra, mas não na frente dela. Nunca na frente dela. Ela era tão ignorada que até o bullying passava por cima dela, como se não valesse o esforço. E isso, estranhamente, doía mais que qualquer insulto. Houve um momento, ela tinha 10 anos, em que quase desistiu completamente. Foi durante o Festival da Colheita, quando todo o vilarejo se reunia na praça principal. Havia música, dança, comida fumegante sendo compartilhada. Famílias rindo juntas. Crianças correndo com lanternas de papel. Ayla ficou na borda da praça, observando. Apenas observando. E uma mulher, a padeira, uma senhora gorda de rosto gentil, a viu ali. Seus olhos se encontraram por um momento. Ayla viu algo se mover no rosto da mulher. Pena. Reconhecimento. Ela começou a caminhar na direção de Ayla. O coração da menina disparou. Talvez hoje fosse diferente. Talvez alguém finalmente. Mas então um homem, o marido da padeira, segurou seu braço. Sussurrou algo em seu ouvido. A mulher olhou para Ayla mais uma vez, e agora havia apenas desconforto. Ela se virou. Voltou para a festa. E Ayla entendeu, com uma clareza que cortou mais fundo que qualquer faca, ela nunca seria vista. Não importava o que fizesse. Não importava quanto esperasse. Ela era invisível de uma forma que transcendia o físico. Foi naquela noite que ela tomou a decisão. Se o mundo não tinha lugar para ela, então ela encontraria um lugar que não estivesse no mundo. A floresta de espinhos de prata a chamava faz tempo. Ela ouvia seu canto distante até nas noites mais silenciosas, deitada no feno com ratos correndo sobre seus pés descalços. Um som que prometia algo. Fim. Começo. Transformação? Ela não sabia. Mas qualquer coisa era melhor que aquilo. Durante 2 anos, ela juntou coragem. Pequenos gestos de preparação. Roubou um cobertor grosso. Guardou pedaços de pão duro numa bolsa que fez com trapos costurados. Aprendeu a comer neve sem congelar a garganta. Aprendeu a andar descalça mesmo quando o chão estava coberto de gelo. E numa manhã de novembro, quando a névoa estava tão espessa que mal se via a 3 passos de distância, ela simplesmente foi. Ninguém notou. Ninguém perguntou. O vilarejo continuou sua rotina como se ela nunca tivesse existido. E talvez não tivesse. A floresta devorou-a lentamente.
Não com violência, mas com uma suavidade quase maternal. Os espinhos de prata cantavam mais alto à medida que ela avançava, suas vozes se entrelaçando numa melodia que parecia antiga demais para ter sido composta por humanos. Ayla descobriu rapidamente que a floresta não era como as histórias descreviam. Não havia bestas espreitando. Não havia armadilhas óbvias. Em vez disso, havia uma presença, densa, vigilante, mas não necessariamente hostil. Como se a própria floresta estivesse esperando, avaliando. No primeiro dia, ou noite. O crepúsculo não mudava, ela encontrou pegadas. Não eram de animal. Não eram humanas. Eram grandes demais, profundas demais, com um padrão de 5 dedos que terminavam em pontas que haviam derretido a neve ao redor, deixando pequenas poças de água que brilhavam com um tom esverdeado antinatural. Ayla tocou a borda de uma pegada. A água estava quente. Algo havia passado por ali recentemente. Algo grande. Algo que queimava. Ela deveria ter sentido medo. Mas tudo o que sentiu foi curiosidade vazia. Seguiu as pegadas. Elas a levaram mais fundo, através de clareiras onde os espinhos se curvavam formando arcos naturais, como se alguém, ou algo, os tivesse treinado a crescer assim. Em alguns lugares, ela encontrou objetos deixados para trás, um pente de osso, totalmente intacto mas com centenas de anos aparentes. Uma boneca de pano com olhos costurados demais, criando a impressão de que estava chorando. Uma espada quebrada cravada numa pedra, com runas que pulsavam fracamente quando ela se aproximava. Cada objeto parecia um fragmento de uma história interrompida. Vidas que haviam entrado na floresta e simplesmente parado. Na segunda noite, ou dia, ela ouviu a voz pela primeira vez. Não era exatamente uma voz. Era mais como uma vibração que acontecia dentro da sua cabeça, contornando completamente seus ouvidos. Palavras que não eram palavras. Sentimentos condensados em algo quase linguístico. Perdida, tão perdida, todos, perdidos. Ayla parou. Olhou ao redor. A névoa se movia em espirais, criando formas que quase pareciam rostos. Bocas se abrindo. Olhos se fechando. Mãos se estendendo antes de se dissolverem novamente. Você, também, perdida. Sim, ela sussurrou, e foi a primeira palavra que disse em semanas. Sua própria voz soou estranha, rouca, quase irreconhecível. A névoa pareceu se agitar, como se tivesse ouvido. Então, venha, encontre ele. Quem? Ayla perguntou, mas a presença já havia recuado, deixando apenas o canto dos espinhos e o peso do silêncio. Ela continuou caminhando. Seus pés sangravam agora, pequenos cortes de pedras escondidas sob a neve. Mas ela mal sentia. Havia uma dormência se espalhando por seu corpo, uma espécie de anestesia que vinha não do frio, mas de algo mais profundo. Como se a floresta estivesse lentamente apagando sua humanidade, preparando-a para algo que mentes normais não conseguiriam processar. No terceiro dia, ela encontrou o primeiro sinal real. Era um portal. Ou o que restava de um. 2 colunas de pedra negra, idênticas às que ela veria depois no templo, parcialmente cobertas por neve e musgo luminescente. Entre elas, o ar tremia, uma distorção visual sutil, como calor subindo do asfalto em dias quentes, mas o oposto. Como se o espaço estivesse congelando, cristalizando. Ayla passou a mão através da distorção. Por um momento, um fragmento infinitesimal de tempo, ela viu algo do outro lado. Uma sala imensa. Paredes cobertas de símbolos que se moviam. E no centro, parcialmente obscurecido por sombras, uma forma gigantesca. Ajoelhada. Acorrentada. Esperando. Então a visão se fechou como um olho piscando, e ela estava de volta à floresta. Mas agora ela sabia. Sabia o que estava procurando. Ou o que estava procurando por ela. As pegadas continuavam além do portal, mais profundas agora, quase desesperadas. Como se a criatura que as fez estivesse correndo. Ou fugindo. Ayla seguiu por mais um dia inteiro, até que a floresta de repente terminou. Não gradualmente. Abruptamente. Uma linha clara onde as árvores simplesmente paravam e o templo do suspiro eterno começava. Ela ficou ali, na fronteira entre a floresta e a revelação, com o coração martelando num ritmo que ela não reconhecia como seu. E então, reunindo toda a coragem que sobrava em seus ossos cansados,
ela deu o passo final. O colosso a esperava. O ar dentro do templo não era ar. Era memória condensada. Cada respiração trazia fragmentos de emoções antigas, desespero de eras passadas, alegria tão distante que parecia mitológica, solidão tão concentrada que tinha peso físico. Ayla respirou fundo e quase se ajoelhou sob o peso de tudo aquilo. O colosso não se moveu. Suas correntes tiniram suavemente, um som de sinos funerais em catedral abandonada. A luz pálida que pulsava através das fissuras em sua pele de cinza aumentou ligeiramente, um ritmo que poderia ser confundido com respiração, se tal criatura precisasse respirar. Ela caminhou lentamente pelo perímetro do templo, nunca tirando os olhos dele. Circulou aquela figura impossível como um planeta orbitando um sol morto. A cada passo, mais detalhes se revelavam. As correntes não estavam apenas presas ao chão. Estavam crescendo nele, se fundindo com a pedra negra como raízes de uma árvore invertida. E de cada elo das correntes, pequenas flores de gelo desabrochavam e morriam em ciclos de segundos, nascendo, florescendo, se desfazendo em pó cristalino que caía como lágrimas congeladas. O próprio colosso estava em posição fetal, joelhos dobrados contra o peito, braços enormes envoltos ao redor das próprias pernas, a cabeça sem rosto inclinada para baixo, como se estivesse eternamente olhando para o próprio umbigo, ou para o vazio onde um coração deveria estar. Ayla parou na frente dele, tão perto que, se ele estendesse o braço, se pudesse estender o braço, poderia tocá-la. Você está sozinho, ela disse. Não uma pergunta. Uma afirmação. Um reconhecimento. A luz dentro das fissuras pulsou mais forte. As correntes se tensionaram, produzindo um gemido metálico que ressoou pelas colunas do templo. E então ele respondeu. Não com palavras. Com sentimento. Uma transmissão direta de emoção tão pura e concentrada que Ayla cambaleou para trás, levando as mãos à cabeça. Solidão. Não a solidão normal, aquela que todos conhecem, mas solidão existencial. Solidão de ser a última coisa de sua espécie. De carregar memórias de eras que ninguém mais lembra. De ver civilizações nascerem e morrerem como velas se apagando. De chamar por outros deuses, outros colossos, outros iguais, e ouvir apenas eco. 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 Até o eco morrer também. Ayla caiu de joelhos. Lágrimas, verdadeiras lágrimas, as primeiras em anos, escorreram por seu rosto. Eu entendo, ela sussurrou através da garganta apertada. Eu entendo você. E pela primeira vez desde que fora aprisionado, há quantos séculos? Milênios. Eras. O colosso de cinzas se moveu. Foi um movimento minúsculo. Apenas a cabeça, inclinando-se alguns centímetros na direção dela. As correntes protestaram violentamente, apertando-se mais, cravando-se mais fundo em seu corpo, abrindo novas fissuras de onde mais luz pálida jorrou como sangue luminoso. Mas ele se moveu. E esse movimento disse tudo. Você me vê. Ayla se aproximou devagar, cada passo deliberado. Estendeu a mão trêmula até tocar a perna do colosso. A superfície era quente, como pedra exposta ao sol do deserto. E no momento do contato, o mundo explodiu. Não era visão. Era mais profundo que isso. Era memória compartilhada. Fusão temporária de consciências. Ayla viu. Viu o colosso quando ele ainda tinha nome. Quando ainda tinha rosto. Quando caminhava livre pelas montanhas primordiais, cantando para fazer as pedras crescerem e os rios mudarem de curso. Ele era um dos 12 guardiões, entidades criadas no momento exato em que o mundo decidiu que precisava ser protegido de si mesmo. Viu os outros guardiões. Criaturas impossíveis de beleza e terror. O leviatã de âmbar que nadava através de mares de vidro líquido. A fênix de obsidiana que morria e renascia em ciclos de 1000 anos, cada renascimento reescrevendo as leis da física ao seu redor. O ancião de raízes que era metade árvore, metade montanha, totalmente consciente. Viu a Era Dourada, quando humanos ainda se curvavam diante dessas criaturas. Quando templos eram construídos não por medo, mas por reverência genuína. Quando o contato entre mortal e divino não resultava em loucura, mas em iluminação. E então viu a queda. Não aconteceu de uma vez. Foi lenta. Gerações. Os humanos começaram a se perguntar: por que reverenciar o que não entendemos?
Por que nos curvarmos ao que parece indiferente ao nosso sofrimento? As orações mudaram. De gratidão para exigência. De admiração para ressentimento. E os guardiões, criados para proteger, não sabiam como responder à raiva daqueles que deveriam proteger. Um por um, foram caçados. Não com espadas, essas não funcionariam. Mas com esquecimento organizado. Com a reescrita deliberada da história. Com a transformação de mitos em contos de fadas, de deuses em metáforas. O Colosso de Cinzas foi um dos últimos. Ele se escondeu na floresta de espinhos de prata, esperando que o tempo acalmasse os corações humanos. Mas então vieram os sombras sacerdotes, uma ordem de magos que haviam aprendido a prender o divino usando sua própria natureza contra ele. Eles não o mataram. Isso seria impossível. Então o aprisionaram. As correntes foram forjadas de suas próprias lágrimas, de sua própria solidão, de cada oração não respondida que ele jamais recebeu. E quanto mais ele sofria, mais as correntes se fortaleciam, criando um ciclo perfeito de agonia autossustentável. Eles o deixaram ali, não por crueldade, mas porque já não era relevante. O mundo havia seguido em frente. E o Colosso se tornou apenas mais uma ruína esquecida numa floresta proibida. Ayla viveu cada momento desse passado como se fosse seu. Sentiu a solidão se acumulando como neve, primeiro leve, depois pesada, depois sufocante. E quando a visão terminou, ela estava chorando tão violentamente que não conseguia respirar direito. Eles esqueceram você, ela disse entre soluços. Todos esqueceram. O Colosso emitiu um som. O primeiro som verdadeiro que fizera em séculos. Era baixo, vibrante, algo entre um lamento de baleia e o render de um continente se movendo. Sim. Mas eu não esqueci. Ayla pressionou ambas as mãos contra sua perna. Eu não posso esquecer. Porque eu sei. Eu sei como é. E então ela fez algo que ninguém fizera em milênios. Ela abraçou o que podia abraçar de sua perna gigantesca. Pressionou o rosto contra a superfície quente de cinza. E simplesmente ficou ali, oferecendo a única coisa que tinha para dar. Presença. O Colosso tremeu. As correntes vibraram numa frequência que fazia os ossos de Ayla ressoarem. E então ele chorou. Não lágrimas. Ele não tinha olhos. Mas das fissuras em sua pele, começou a vazar algo luminoso e dourado, não a luz pálida de antes, mas algo quente, antigo, esquecido há tanto tempo que o mundo nem tinha mais nome para aquilo. Era esperança. Pura. Impossível. Esperança. E Ayla, ainda abraçada àquela perna impossível, sussurrou. Eu vou te libertar. As palavras mal haviam deixado seus lábios quando a temperatura do templo despencou. Não gradualmente. Instantaneamente. O ar se cristalizou, formando pequenos flocos de gelo que flutuavam como cinzas invertidas. A luz dourada que vazava do Colosso tremulou, ameaçando se apagar. E então elas chegaram. As sombras memória. Não eram criaturas. Eram fragmentos de intenção preservada através dos séculos. Os restos etéreos dos magos que aprisionaram o Colosso, agora reduzidos à pura função, manter, proteger, preservar o aprisionamento. Elas se materializaram nas bordas do templo, 7 figuras indistintas, feitas de escuridão mais densa que a ausência de luz. Onde pisavam, a pedra negra do chão escurecia ainda mais, como se a própria realidade estivesse sendo apagada. Não tinham rostos. Apenas sugestões de rostos. Olhos que eram buracos para lugar nenhum. Bocas que se abriam em ângulos impossíveis. E quando falaram, falaram com a voz do esquecimento institucionalizado. Criança. Você não compreende o que protege. Ayla se levantou cambaleante, colocando-se entre as sombras e o Colosso. Suas pernas tremiam. Mas algo nela, algo novo, plantado pelo contato com aquela criatura antiga, recusava-se a recuar. Ele não precisa ser protegido, ela gritou, e sua voz ecoou pelas colunas. Ele precisa ser libertado. Libertação é caos. Nós trouxemos ordem. Paz. Segurança. Mentira. Ayla apontou para o Colosso acorrentado. Isso não é paz. Isso é assassinato lento. As sombras se moveram mais perto. O ar ao redor delas distorcia, como se estivessem puxando a realidade para dentro de si mesmas, criando pequenos vácuos de existência.
Ele era perigoso, imprevisível. Os guardiões não entendiam os humanos. Não sentiam como nós sentíamos. E vocês acham que sentiram? Ayla riu, mas era um riso quebrado, amargo. Vocês sentiram tanto que o deixaram aqui apodrecendo por séculos. Que ordem é essa? Uma das sombras se inclinou, e quando falou, havia algo diferente em sua voz. Algo quase triste. Foi necessário. Houve uma guerra. Os guardiões queriam apagar a humanidade. Recomeçar. Criar uma nova espécie. Mais grata. Ayla olhou para trás, para o colosso. Ele não havia se movido. Mas a luz dourada pulsava freneticamente, como um coração em pânico. Isso é verdade? Ela sussurrou. O colosso hesitou. E então, lentamente, transmitiu. Houve discordância entre nós. Alguns queriam desistir, apagar, começar de novo. Eu votei contra. Mas considerei. Por um momento, considerei. Ayla fechou os olhos. Sentiu o peso daquela confissão. A complexidade impossível da situação. Mas você não fez, ela disse finalmente. Você escolheu não fazer. Escolhi tarde demais. Os outros já haviam agido. E os humanos responderam. Você vê. A sombra-memória se aproximou ainda mais. Não há inocentes. Não há mocinhos. Apenas sobrevivência. E para sobreviver, tivemos que enterrar os deuses. Ayla abriu os olhos. E neles havia algo novo. Não raiva. Não ingenuidade. Mas compreensão. Vocês estavam errados, ela disse calmamente. Ambos os lados estavam errados. Os guardiões por considerarem apagar vocês. E vocês por aprisionar ao invés de dialogar. Essa guerra, ela nunca acabou, apenas ficou congelada. E ela apontou para o colosso, ele está pagando o preço por uma decisão que nunca tomou. Então o que propõe, criança? Libertar uma criatura que poderia nos destruir? Não, Ayla balançou a cabeça. Propor que conversem. Pela primeira vez em milênios. Que perguntem o que ele quer. Que permitam que ele responda. As sombras-memórias se agitaram. Claramente, isso não estava em sua programação. Impossível. Nossa função é manter. Apenas manter. Então mudem a função, Ayla gritou. Ou deixem que eu quebre essas correntes. Você não pode. As correntes são feitas de sua própria essência. Apenas ele pode se libertar. E ele escolhe não o fazer. Ayla se virou para o colosso. Suas fissuras ainda pulsavam com aquela luz dourada, mas havia algo mais agora. Dúvida. Por que não? Ela perguntou suavemente. Por que você não se liberta? A resposta veio devagar, carregada de uma dor tão antiga que havia se tornado parte da estrutura do mundo. Por quê? Se eu me libertar, terei que decidir, perdoar ou vingar. E eu não confio, em mim mesmo, para fazer a escolha certa. O templo ficou em silêncio absoluto. Até os espinhos de prata lá fora pararam de cantar. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, aguardando o que viria a seguir. Ayla olhou para aquela criatura impossível, 7 metros de solidão solidificada, aprisionada não por correntes de ferro, mas por correntes de dúvida, de culpa, de medo de si mesmo. E algo dentro dela se quebrou. Não de uma forma ruim, mas como gelo que racha na primavera. Como casulo que se abre para liberar algo novo. Você sabe qual é o seu problema? Ela disse, e sua voz estava estranhamente calma. Você está tentando ser perfeito. Tentando tomar a decisão certa. Mas não existe decisão perfeita. Nunca existiu. As sombras-memórias se aproximaram, mas hesitaram. Algo na energia de Ayla havia mudado. Ela não era mais apenas uma menina perdida. Era algo mais. Eu passei minha vida inteira esperando, ela continuou, caminhando até ficar diretamente sob a cabeça do colosso. Esperando que alguém me visse, me escolhesse, me desse permissão para existir. E sabe o que aprendi? Que esperar é outra forma de morrer. Ela tocou uma das correntes. A superfície era gelada, e imediatamente sua pele começou a grudar nela,
como língua em metal congelado. Mas ela não soltou. Essas correntes, ela disse, puxando com força, não são reais. São sua desculpa. Sua maneira de nunca ter que enfrentar quem você se tornou. Você não entende, o colosso transmitiu, e pela primeira vez havia raiva em sua voz. Se eu sair, se eu for livre, posso destruir. Posso me tornar exatamente o que eles temiam. Pode, Ayla concordou. Mas também pode não se tornar. Essa é a maldição da liberdade. Você nunca sabe. Tem que escolher mesmo assim. Ela puxou a corrente novamente, e desta vez algo aconteceu. Um pequeno fragmento de gelo se soltou. Microscópico. Insignificante. Mas real. Quando eu entrei nesta floresta, Ayla disse, e agora lágrimas escorriam por seu rosto novamente, eu queria morrer. Pensei que seria mais fácil. Mais limpo. Mas então te encontrei. E percebi algo. Ela olhou nos olhos que ele não tinha. Percebi que solidão não nos define. O que fazemos com ela, sim. E você? Você escolheu construir uma prisão com a sua. Mas eu escolho construir uma ponte. Ela começou a brilhar. Era impossível. Ela era humana, mortal, insignificante. Mas o contato com o colosso, a fusão de suas solidões, havia plantado algo nela. Uma fagulha do divino. Um fragmento de eternidade. As sombras memória recuaram, sibilando. Impossível. Impossível. Mortais não podem. Mortais não podem, Ayla interrompeu, e sua voz ecoou com harmônicos que não eram humanos. Mas eu não sou mais apenas mortal, não é? Parte dele vive em mim agora. E parte de mim, ela pressionou a mão contra o peito do colosso, vive nele. A luz dourada dentro das fissuras do colosso explodiu. Não violentamente. Mas como amanhecer. Como primavera derretendo o inverno. Como esperança finalmente permitida a existir. Você sacrificaria sua humanidade por mim? Não é sacrifício. Ayla sorriu através das lágrimas. É evolução. Você me mostrou que solidão pode ser compartilhada. Agora me deixe te mostrar que liberdade também pode. Ela fechou os olhos e cantou. Não sabia de onde a música vinha. Talvez sempre estivesse lá, dormindo em seus ossos. Talvez fosse memória ancestral de quando humanos e guardiões ainda se entendiam. Ou talvez fosse simplesmente a canção que acontece quando duas solidões decidem se tornar comunhão. As correntes começaram a rachar. Não de uma vez, mas link por link. Cada elo se desfazendo em flores de gelo que, ao invés de morrer, começavam a flutuar. A neve dentro do templo parou de cair e começou a subir, como se a gravidade tivesse esquecido sua função. O colosso tremeu. Suas mãos, presas por séculos, se abriram lentamente. Dedos gigantescos se desdobrando como pétalas. Eu tenho medo. Eu sei, Ayla sussurrou. Eu também. Mas faremos isso juntos. E então, com um som como montanhas suspirando, as últimas correntes se partiram. O colosso de cinzas se levantou. Quando ele ficou completamente de pé, o templo não conseguiu mais contê-lo. As colunas começaram a desmoronar, mas não caoticamente. Elas se desfizeram em milhões de partículas luminosas, como se fossem feitas de sonho solidificado. O teto de névoa se dissipou, revelando um céu que Ayla nunca vira antes. Não o cinza eterno da floresta, mas um crepúsculo violeta atravessado por estrelas que pulsavam em padrões que pareciam linguagem. O colosso ficou ali, 7 metros de presença impossível, finalmente livre. E lentamente, tão lentamente que o movimento parecia uma oração, ele se ajoelhou. Colocou uma mão no chão, ao lado de Ayla. A palma era do tamanho dela inteira. E quando falou, não foi mais através de transmissão emocional. Foi com voz real. Grave, ressonante, como se a própria terra estivesse falando. Obrigado, ele disse. Há tanto tempo que esqueci. Como se agradece. Ayla tocou seu dedo gigantesco. E sorriu. Um sorriso verdadeiro, não de felicidade superficial, mas de propósito encontrado. Então vamos reaprender juntos. As sombras memória haviam recuado até as bordas do que antes era o templo. Elas tremulavam, sua programação milenar tentando processar o impossível. O colosso olhou para elas.
E em sua voz havia não raiva, mas cansaço infinito. Vocês protegeram o mundo de mim. E eu entendo por quê. Mas agora eu preciso descobrir quem sou além do medo de mim mesmo. Uma das sombras deu um passo à frente. Sua voz veio mais suave, quase curiosa. E se você descobrir que é exatamente o que temíamos, então vocês terão o direito de tentar me parar novamente. O Colosso respondeu. Mas desta vez, será uma escolha informada. Não um aprisionamento preventivo. As sombras consideraram. E então, uma por uma, começaram a se desfazer. Não morrendo, mas escolhendo liberar suas funções. Permitindo-se, pela primeira vez em milênios, descansar. Estaremos observando. E então se foram. Ayla e o Colosso ficaram sozinhos nas ruínas do templo. A floresta de espinhos de prata ao redor parecia diferente agora. Os espinhos ainda cantavam, mas a melodia mudará. Não era mais lamento. Era boas-vindas. O que vamos fazer agora? Ayla perguntou. O Colosso olhou para o horizonte. Para o mundo além da floresta. Um mundo que o esquecera. Um mundo que mudará além do reconhecimento. Vamos caminhar, ele disse simplesmente. E ver o que restou. E quem sabe, encontrar os outros. Outros. Os guardiões restantes. Se algum ainda vive. Se algum ainda lembra. Ele olhou para baixo, para aquela menina minúscula que mudará tudo. E você? Sua vida no vilarejo. Nunca foi vida, Ayla interrompeu. Apenas existência. Mas agora, ela tocou seu próprio peito, onde ainda sentia a fagulha do divino pulsando suavemente. Agora eu tenho propósito. Propósito. O Colosso se levantou completamente, uma silhueta recortada contra aquele céu impossível. Te ajudar a ser livre de verdade. Não apenas das correntes, mas do medo, da dúvida. Ela sorriu novamente, e havia ferocidade naquele sorriso. E talvez, no caminho, descobrirmos quem mais precisa ser libertado. O Colosso estendeu a mão. Ayla subiu nela. E ele a ergueu até seu ombro, onde ela se sentou, pernas balançando sobre o vazio. Eles começaram a caminhar. Cada passo do Colosso fazendo a terra tremer suavemente. Cada passo os levando mais longe da floresta. Em direção ao desconhecido. À distância, além das montanhas que Ayla nunca atravessara, algo respondeu ao movimento do Colosso. Outro tremor. Profundo. Antigo. Algo estava acordando. Ou alguém. A jornada de Ayla e do Colosso de Cinzas apenas começou. Mas já não caminham sozinhos. No próximo capítulo, o ancião de raízes desperta, e com ele, memórias de uma guerra que nunca terminou. Inscreva-se para não perder a continuação desta saga. E se você sente que esta história ressoa com algo profundo dentro de você, talvez seja porque você também carrega correntes invisíveis. Mas lembre-se, toda corrente pode ser quebrada. Basta ter coragem de cantar.